Este módulo é apresentado no presente vídeo fundamentalmente na ótica da formação providenciada aos colaboradores das organizações, mas está preparado para poder ser utilizado noutros âmbitos de formação, inclusive em organizações que dão formação. A formação dos colaboradores é essencial numa boa gestão, mas em muitos países em que operamos já não se trata apenas disso. Trata-se também de uma exigência legal a que as obrigações têm de dar cumprimento. Este módulo pode ajudar as organizações a cumprir essas exigências, quer em termos de planear, registar e gerir a formação em si, quer em termos de controle dos outputs exigidos por lei. Por isso, muitas vezes na primeira fase, muitas organizações apenas implementam o registro de informação mínima necessária para completar o cadastro dos empregados e responder às obrigações legais. Por isso também o presente vídeo deve ser visto tendo em conta uma implementação simplificada. Podemos focar a atenção apenas nas ações de formação e inscrições, prescindindo de outros elementos, como por exemplo a gestão e o planeamento da alocação dos recursos. Um aspecto relevante a considerar é que este módulo, embora esteja integrado na nossa solução completa, pode ser implementado de forma autónoma qualquer que seja o sistema existente. Este módulo está disponível na web, em computação na nuvem, Cloud Computing, a partir dos nossos servidores. Assim, basta subscrever o módulo e o mesmo ficará de imediato disponível na web, não precisa de o instalar. Este módulo suporta as atividades da gestão de formação, em particular, a determinação das necessidades de formação, o planeamento dos cursos e das ações de formação, eventualmente divididas em sessões que se pretendem realizar, com definição dos conteúdos, duração, recursos e requisitos. O acompanhamento das ações de formação, incluindo inscrições, avaliações e eventos de assiduidade e outros. A alocação de recursos e o controle de custos dessas ações. A informação exigida por obrigações legais diversas. Este último aspecto pode ser muito importante, pois, em cada vez mais países, existem relatórios obrigatórios a entregar, que podem ser supridos com este módulo. Vejamos o menu base deste módulo. Como todos os nossos menus, adapta-se a dispositivos móveis. Aqui temos as entradas diretas nas opções mais usadas, relativas a cursos, ações de formação, inscrições, participações, formandos e formadores. Seguem-se as entradas para dois submenus, para mais em detalhe se aceder a todas as opções dos cursos e ações de formação e das participações e contas correntes. Aqui temos os cursos, as ações de formação e as respectivas sessões e tempos, os eventos ligados às ações de formação, nomeadamente, por exemplo, os ligados à assiduidade, e as alocações dos recursos, como as salas e equipamentos, materiais e outros custos, bem como os respectivos custos. Aqui temos as pré-inscrições, as inscrições de participações, ou seja, o tratamento do ciclo das inscrições dos formandos até o encerramento da ação e eventual atribuição de notas, os certificados das participações, os formandos de participações e os saldos e movimentos da conta corrente de horas de formação, que é fundamental para o controle das obrigações legais neste contexto, em alguns países. Voltando ao menu base, seguem-se aqui os submenus para pessoas e necessidades de formação, processamentos e outputs e produtos, estrutura, terceiros e códigos. Entrando neste submenu temos os formandos, a tipificação dos formandos, os formadores, o catálogo de competências, importante nomeadamente para a gestão dos recursos humanos com base nas competências, e as necessidades de formação. No que respeita aos processamentos e outputs, temos os processamentos de formação, que se destinam a diversas finalidades, como atualizar as contas correntes e refletir nos cadastros as participações nas ações de formação. Temos os outputs dinâmicos. Lembramos que os mesmos permitem ao utilizador definir outputs, nomeadamente para extração de dados, indicando os campos informativos que pretende, neste caso as ações de formação e sobre as inscrições de participações. Temos ainda estatísticas sobre ações de formação, inscrições, participações e outros outputs, em particular os que sejam definidos à medida para a organização em causa. Existem outras opções, nomeadamente para a parametrização e definição do contexto em que a formação se faz, nomeadamente no que respeita a códigos gerais, produtos e recursos, estrutura organizativa, departamentos, atividades e locais, terceiros, contratos e contas. Vamos então ver mais em detalhe as facilidades que referimos. Existe uma base de formandos onde estão cadastrados os dados pessoais e, no caso de pertencem à organização, os dados relativos ao seu enquadramento profissional. Existe igualmente uma base de formadores e uma base de recursos disponíveis para o uso nas ações de formação. Faz parte do planeamento das ações a alocação dos formadores e recursos. Vejamos. Vamos pedir todos os empregados que se encontram na base de formandos e vamos consultar um exemplo. Tenho aqui os dados pessoais
do empregado 3001, Maria Mendes da Silva Maia. Temos depois um conjunto de dados biográficos, os dados de contacto. Podemos também saltar para o seu posicionamento, onde temos o seu enquadramento profissional. Vamos consultar. Temos um primeiro painel, o painel base, em que temos o vínculo, a data de admissão e a data de antiguidade. O segundo painel que diz respeito à situação funcional, nomeadamente o departamento e a atividade em que o empregado se encontra. E ainda um painel relativo à situação profissional, onde se destacam a carreira, a categoria e o nível salarial. Na tabela dos formadores são definidos quer os formadores externos, quer os formadores internos. Os formadores podem ser empregados da nossa instituição ou terceiros externos. No que diz respeito aos recursos, temos um conjunto de opções para definir os recursos em geral. Vamos começar por aceder à classe dos produtos, recursos definidos para a formação em cada organização. Temos assim as diferentes classes: equipamentos, formadores, materiais, instalações e salas e outros recursos. Nos tipos de produto vamos ver um nível mais detalhado. Temos, por exemplo, dentro dos formadores, formador externo e interno, dentro dos materiais, os materiais em geral e por aí em diante. Finalmente, vamos aos produtos recursos em detalhe. Para além das classes e dos tipos de produtos, temos o produto propriamente dito, os livros, as mesas, os quadros. Por exemplo, dentro dos formadores temos os formadores externos e internos com os respectivos terceiros associados. Temos, por exemplo, as salas. E com isto mostramos a arquitetura geral dos produtos recursos de suporte à formação. Seguem-se aqui 4 opções que isolam os recursos materiais mais importantes de forma a facilitar a sua gestão. Temos as salas, os equipamentos, materiais e outros recursos. Por exemplo, entramos nas salas e vemos as salas que temos disponíveis. Salas até 10 formandos, salas até 20 formandos. Por exemplo, nos equipamentos, temos os computadores, os livros, as mesas. A fechar esta questão dos produtos recursos, temos os custos dos mesmos. Ao entrar nesta opção, vamos visualizar os custos por produto de acordo com a sua unidade de referência. Temos, por exemplo, um formador interno, cuja unidade de referência é a hora, e temos o respectivo custo. Temos, por exemplo, o aluguer de viatura, cuja unidade de referência é o dia e o respectivo custo. A elaboração do plano de formação normalmente tem como base as necessidades de formação. A origem dessas necessidades pode ser diversa. Chefias dos respectivos departamentos podem ser decorrentes do processo de avaliação de desempenho, podem ser iniciativa do próprio departamento de formação para dar cumprimento a alguma política interna existente, pode ser iniciativa do próprio trabalhador que poderá colocar as suas necessidades via web, nomeadamente através do portal do empregado. Como vemos, temos as necessidades de formação organizadas por ano e por área de competência ou domínio de formação. Temos, por exemplo, aqui em 2002, Ciências Empresariais. Em 2001 temos como domínio de formação Contabilidade e Fiscalidade e Gestão e Formação. Temos sempre visível a unidade organizativa a que diz respeito à necessidade ou a pessoa em concreto a que se refere a mesma. Vamos consultar um exemplo. Esta é a informação que normalmente se preenche para registar uma necessidade de formação. Temos o pedido, que é o sistema que numera sequencialmente dentro do ano, a data, uma descrição, o período durante o qual queremos que esta necessidade seja satisfeita, o número de pessoas ou a pessoa em concreto que tem esta necessidade, o departamento, a função, qual é que é a competência que pretendemos que esta pessoa adquira, a modalidade, neste caso, neste exemplo, reciclagem. Podemos usar uma tabela de cursos e ainda temos o campo da criticidade. Podemos analisar as necessidades de formação por uma ótica diferente, ou seja, por unidade organizativa. Dentro do período, ao invés de ver o domínio de formação, vamos ver os respectivos departamentos. Temos, por exemplo, o Departamento de Economato, o Expediente e Arquivo, Departamento Administrativo. É uma informação muito útil, sobretudo numa grande empresa, para se conseguir organizar as necessidades de formação por departamentos. Esta opção permite à organização registar o seu catálogo de cursos. Esta tabela é opcional, já que as ações de formação em si podem ser tratadas
sem recurso a este catálogo. Também pode só registar os cursos que são mais usuais. De facto, este catálogo é mais importante quando o mesmo curso se repete em muitas ações. Aí pode-se poupar a repetição de dados no registro das ações, já que indicando o curso, os mesmos podem ser herdados dos mesmos automaticamente. Vamos ver o nosso catálogo de cursos. Aqui do lado esquerdo temos o nome do curso, uma descrição e os objetivos do mesmo. Do lado direito temos mais uns elementos que o caracterizam, nomeadamente a entidade formadora, os requisitos necessários para que este curso possa ocorrer e a duração em semanas, em dias e em horas. Vamos consultar um registro. Temos o tipo e o código do curso, uma designação, a descrição, o tipo de formação, o regime horário, quais são os objetivos do curso, os requisitos necessários para que o curso possa ocorrer e os requisitos que os formandos podem ter. E sobre as necessidades de formação e cursos, é tudo por agora. Vamos agora ver como se definem as ações de formação concretas que vão existir na organização, o seu conjunto, como substancia o plano de formação da organização. Vamos então caracterizar e calendarizar as diversas ações de formação e disponibilizá-las para registro das inscrições. Não esquecer, no entanto, que o registro das ações também tem uma finalidade histórica e de cadastro dos empregados, incluindo exigências legais de formação aos empregados. Por essa razão, também se registram ações mesmo que não sejam planeadas e até depois de ocorrerem. Inclusive, podem ser abertos aos empregados o registro das ações que frequentaram que sejam consideradas relevantes para o seu cadastro e currículo. Enquanto o status do registro for PD, pendente, isto significa que se trata de planeamento. A partir do momento que o status passa a zero, significa que está confirmada e pode aceitar inscrições, ficando em situação X0 quando for terminada. Vejamos então a caracterização de uma ação de formação. Temos aqui à esquerda a data início, data fim, hora início e hora fim da ação de formação, o código e uma descrição da ação de formação, o domínio de formação, os objetivos e o local onde vai ocorrer. Ao meio temos a indicação da entidade formadora, os requisitos necessários para que esta ação possa ocorrer, os requisitos necessários que o formando deve ter para frequentar esta ação, bem como um campo de observações. Aqui à direita temos outros elementos que caracterizam a ação, nomeadamente a duração, o valor, o número de inscritos e o número máximo de inscrições. Temos ainda aqui um anexo. Lembramos que isto é uma facilidade do nosso interface, a possibilidade de anexar links para objetos digitalizados de forma a os poder aceder com um simples clique. Vamos então fazer o clique. Cá temos o documento digitalizado do Programa de Formação, Formação Pedagógica de Formadores. Esta é uma facilidade muito importante. Vamos agora consultar um registro. O primeiro campo diz respeito ao tipo de ação, se é uma ação interna, se é uma ação externa. Uma codificação, o sistema atribui um número automático dentro do ano, uma designação, uma descrição, o local onde vai ocorrer a ação, a data início, data fim, hora início, hora fim, a duração, o total de horas, no caso de estarmos a usar um catálogo de cursos, qual o curso associado, a entidade formadora. Temos ainda um painel que diz respeito nomeadamente ao relatório único com outras classificações adicionais e temos ainda os objetivos do curso, os requisitos do curso e os requisitos do formando. Para uma determinada ação é possível detalhar as várias sessões, também muitas vezes designadas por tempos, que a compõem. Neste exemplo, temos que uma ação é composta por 3 sessões, temos as datas relativas a cada sessão e o respectivo horário e programa que será dado em cada uma delas. Os eventos são associados às ações de formação e permitem registar factos relevantes para cada ação de formação, incluindo a assiduidade. As alocações permitem associar os recursos necessários às ações de formação, assegurando-se e contribuindo para a determinação do custo das ações. Note que se podem associar eventos e alocações futuras, isto é, planeados. Assim, os eventos e as alocações constituem uma importante base de informação histórica e previsional. A título exemplificativo, temos aqui 3 eventos. Se colocarmos o rato em cima do tipo, vemos que o sistema explica o respectivo motivo.
Cada organização pode definir os tipos de eventos que achar necessários. Vamos consultar um registro. Portanto, temos a respectiva ação de formação, o tipo de evento e a descrição do evento. É na tabela das alocações que vamos associar os recursos falados anteriormente às ações de formação, podendo ficar com uma ideia do custo geral da mesma. Vamos ver as alocações para o tipo de recurso FSQ, salas. Vamos fazer OK e vemos que temos, por exemplo, o auditório central alocado ao curso de Excel avançado e a sala até 10 formandos para o Excel intermédio. Com esta facilidade podemos alocar os recursos reservando-os e desta forma planeando o uso dos mesmos. Também mantemos um histórico completo da utilização dos mesmos. Os pedidos de inscrição podem ser registados de várias formas. A chefia pode inscrever um dos subordinados, por iniciativa do Departamento do Empregado, por iniciativa do empregado que, tendo acesso ao plano das ações disponíveis através do portal do empregado, poderá interessar-se por algumas delas. Temos aqui várias inscrições. Esta encontra-se pendente. Significa que se trata de um pedido. Quando está confirmada, significa que foi aceite. A situação X0 significa que foi efetuada a participação. Depois da participação efetuada, poderá haver a passagem para o cadastro da competência adquirida. Consultando o registro, vamos ver quais são os campos necessários para registar uma inscrição. Temos a pessoa inscrita, o número e o nome, a data da inscrição, a caracterização da ação de formação onde ele se inscreve e, no caso de estar interligado com o nosso sistema de recursos humanos, automaticamente herda os dados pessoais e os dados da posição na organização. Estes dados são importantes para depois poderem tirar estatísticas. A gestão operacional da formação é complementada com a possibilidade de obter estatísticas e outputs diversos. Comecemos com as estatísticas sobre as ações de formação e sobre as inscrições e participações. Vamos ver um exemplo de estatísticas de ações de formação. Existem dois painéis de critérios onde eu posso filtrar a informação que eu quero ver nas minhas estatísticas. E existe um painel de agregações. Vamos fazer OK e ver a informação que ele nos apresenta. Dá-nos por competência, por curso, por ano-mês, o número de formandos, o número de horas e o respectivo custo associado. A informação fornecida é bastante detalhada. Eu posso querer apenas saber quantas horas de formação por ano. Vou aos critérios e marco só a empresa e o ano. E tenho por ano o número de formandos, o número de horas e o respectivo valor. Vamos ver agora como funcionam os outputs dinâmicos, no caso também sobre ações de formação e sobre inscrições. Vamos ver um exemplo de outputs dinâmicos sobre ações de formação. À semelhança das estatísticas, existem dois painéis de critérios onde eu posso colocar quais são os critérios que eu quero para a minha listagem. Por exemplo, qual é que é o departamento, qual é que é a ação de formação, o período. No painel das colunas tenho todos os campos que existem na tabela das ações de formação. Por defeito já estão selecionados alguns. Vamos fazer OK. Vamos agora supor que eu queria uma listagem com outros campos. Vamos ao ecrã de critérios. Podemos desmarcar os campos que estão assinalados e vou escolher os campos que eu pretendo. Vou pôr a organização, o tipo da ação, a designação e o local. Vou fazer OK e tenho a listagem que eu defini. Se eu quisesse que esta listagem fosse exportada automaticamente para o Excel, ia aos critérios e, através do comando XPT, automaticamente esses dados eram transferidos para o Excel. Podia ainda salvar as definições deste mapa para depois no futuro usar mais rapidamente. No que diz respeito aos outputs dinâmicos das inscrições e participações, o seu funcionamento é igual ao das ações de formação. Ou seja, temos o ecrã de critérios para escolhermos os critérios que queremos ver na nossa listagem e depois temos todos os campos que constam desta tabela. Finalizamos este capítulo lembrando que nas nossas soluções, para além do que é disponibilizado em cada módulo, podem ser subscritas facilidades adicionais de Reporting e Business Intelligence.
Neste vídeo apresentamos o módulo da formação com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação pode ser sempre faseada, tendo, por exemplo, em conta a primeira fase apenas o registro da informação mínima necessária para completar o cadastro dos empregados e responder às obrigações legais. Também destacamos a possibilidade deste modo ser implementado de forma autónoma, qualquer que seja o sistema que possuam, já que está disponível na web, em computação na nuvem, cloud computing, a partir dos nossos servidores. Não precisa de qualquer instalação local. Isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.